Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje é mais um dia do quê? Mais uma palestra pra você do DevOps Extreme. Exatamente, mano, sensacional demais essa palestra da Topzera. Foram mais de 40 palestras em 24 horas, mano, foi foda. Mano, eu quero que vocês me ajudem aí nessa bagaça. Como ajudando? Mano, vai lá, compartilha lá, fala assim, ó, mano, estou assistindo aqui o DevOps Extreme, mas é uma palestra foda, então é isso aí, bora lá pra palestra, é nóis. Bora. Vamos chamar aqui na grade a sexta do Camila do DevOps. E aí, Camila, tranquilo? Pô, não, só tu pra me fazer ficar acordada essa hora, né, velho? Francamente, na paz do Senhor, né, mano? Ah, e acabou de chegar de rolê aí, de rolê nada, eu tava na gira, meu. Eu estou aqui, olha só, trabalhei o dia inteiro. Apresentei meu projeto final de uma matéria de mestrado. Aí eu fui pra gira, trabalhei minhas entidades e aí agora eu tô aqui. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Fortalecida demais. Mas é isso aí, cara. Tô muito feliz de estar aqui. E vamos que vamos. E, mano, um monte de gente aí, né, meu? Parece que a galera não vai dormir mesmo, não vai né, dormir, mano. Vamos ficar tudo aí acordado, todo mundo junto, isso é louco. Bora, Camila, bora. Vai compartilhar sua tela aí, se você vai compartilhar a tela, só compartilhar e eu já vou liberar aqui para que tudo fique maravilhosamente bem. Lembrando sempre, se você digitar aí exclamação Camila porque o DevOps está lá aparecendo nas redes sociais dela. Sigam, porque vocês vão conhecer muito sobre tecnologia e outras coisitas mais que são fundamentais para a sua formação como indivíduo. Olha só, Camila, muito obrigado por ter topado. Você sempre é zica, sempre está topado. Eu nem vou falar que obrigado por ter topado, você sempre está topado. Então, é firmeza demais. Muito obrigado e o palco é seu, Camila. Obrigada, meu amor. Eu tô vendo as mensagens do chat, já vi uma pessoa ali, ó. Macumbeira, das minhas, muito, muito. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui que representa o Fá de Oxóssi. Eu tenho um Oxóssi aqui. E aqui no meu braço eu acabei de fazer uma Oxum. Eu sou filha de Oxóssi e de Oxum. Oxóssi é o meu pai, meu santo cabeça, como o grande Paulinho, né? Que abriu as portas aí, trouxe debates muito importantes nas Olimpíadas sobre religiões de matriz africana. E filha de Oxum também. Não sou carioca, não, vocês me respeitem. Mas, gente, muito bem-vindos aí. Eu tô muito feliz de estar aqui, né? A galera tá falando que eu tô ranzinza, eu tô ranzinza, eu sou ranzinza mesmo. Gente, olha só, vamos falar um pouquinho sobre ambientes, né? Eu vou começar a trocar uma ideia rápida com vocês sobre ambientes, como montar pipelines, né? Esse é um conteúdo aí que eu tô prometendo faz um tempo. Eu pretendo gravar um vídeo no canal, agora que oficialmente hoje, dia 13, aniversário da minha mãe, inclusive, Dona Luciana faz aniversário hoje. Leonina, difícil aturar Leonino, mas a gente tenta. Vai acabar meu mestrado, quero voltar aos conteúdos do canal. A gente vai estar gravando um vídeo lá no Punk do DevOps, exclamação Camila, não sei se ele botou com L ou com 2 L's, mas para vocês acompanharem minhas redes sociais, mas eu vou estar reforçando essas redes sociais no final também, para vocês pegarem o meu YouTube, minha Twitch, mas é tudo Punk do DevOps, beleza? Se vocês ainda não conhecem meu trabalho. Tadinha da Dona Luciana. Tadinha por me aguentar. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de ambientes, né? A diferença. Eu vou falar do meu contexto, tá? Pode ser que você trabalhe de uma forma diferente na sua empresa, ambiente dev, staging e produção, né? Dev é aquele ambiente bem inicial, né? Que o dev geralmente faz o primeiro commit, o primeiro push e cria aquele primeiro ambientezinho. E staging é conhecido por muitos como um ambiente de homologação e produção é de fato aquele ambiente que já está disponível para o cliente. Óbvio que isso varia, eu já trabalhei em empresas também que tinham outros ambientes. Você tem ambiente de QA, Ready for QA, né, que eles chamam, que é um ambiente só para o QA sentar ali, olhar, ver se falta algum código, que geralmente nessa etapa rodam os testes. Também tem outras etapas intermediárias, às vezes rodam-se os testes em separado, às vezes em todas as etapas rodam o teste. Então isso varia tudo.
muito, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como isso é na Descomplica e de acordo também com pinceladas de outras partes da minha carreira enquanto DevOps. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de mim, essa foto deixa muito explícito que eu sou do babado, né, gente? Estou aí perto de uma pombogira cigana. Meu nome é Camila Martins, eu sou uma punk paulista, eu tenho 24 anos, eu sou zagueira, eu jogava futebol antes da pandemia, cheguei a ser terceiro lugar no campeonato. Eu sou sênior SRI na Descomplica, eu trabalho lá aproximadamente uns 10 meses. Eu sou santista, Jefferson, espero que o Jefferson não apareça aí para me zoar, mas eu sou santista. Eu sou apaixonada pelo universo da Marvel, a minha gata, inclusive, se chama Marvel, e eu comecei a ministrar nas comunidades com Node.js. Eu fiquei durante um ano trabalhando, né, engajada como coordenadora de uma comunidade que se chamava Node Girls, na época, com pessoas maravilhosas como a Zalba Monteiro e a Daniela Petruzalek. Hoje eu sou Docker Community Leader e também já tive outras bizarrices. Né? Eu já fui professora de alemão e Spreche Deutsch, nicht gerne. E também, não precisa traduzir isso, tá, intérprete? Pelo amor de Deus. E também eu sou organizadora do DevOps desde o Rio de Janeiro, já fui mais ativa também no de Porto Alegre, e a gente tá aí numa frente para organizar o DevOps desde Vitória. Então a gente tá aí, aguardem que a gente tá com bastante novidade legal. E hoje eu trabalho na Descomplica. Tem vagas, tá, gente? Full Stack, Júnior, back-end, até para o meu time, inclusive, de sênior tem vaga. Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me mandar uma mensagem lá no Telegram, é Punk do DevOps também. Bom, falar um pouquinho, então, das diferenças, eu vou só diminuir aqui para eu não me perder nos assuntos. Mas, falando um pouco, né, sobre CI/CD, sobre pipeline, né, então, quais seriam as diferenças cruciais, né? Eu costumo dizer, de front, tem vaga de front, sim, a gente tem vaga de front, de back-end, de várias coisas. Depois eu vou deixar aí no chat o link do nosso Greenhouse, beleza? E aí também tem um link específico para as vagas para vocês entrarem como referência por mim, que aí eu ganho um bônus também. Mas, enfim, esqueci de uma coisa muito importante. Eu sou embaixadora da Linux Chips. Se vocês utilizarem Punk do DevOps, eu vou até deixar aí no canal, Punk do DevOps, peraí, deixa eu ver. Punk do DevOps. Se vocês deixarem Punk do DevOps, vocês conseguem 10% de desconto nos cursos da Linux Chips, do Container Expert, tá? Então, vocês podem comprar tanto o pacote inteiro quanto cada curso separado. Eu só quero Kubernetes, só quero Show ou só quero Docker. Vocês conseguem comprar em separado. Vocês me ajudam e ajudam o Jefferson. Os cursos são sensacionais. Beleza? Continuando aqui. Quais as diferenças? Dentro da Descomplica e passando um pouco também para outras experiências profissionais, o ambiente de desenvolvimento, ele geralmente é aquele primeiro passo, né? Ele é aquele ambientezinho bem inicial, assim, né? Até passando aqui. O que a gente costuma fazer no ambiente de desenvolvimento, né? A gente já sobe uma ideia do que seria aquele código, né? E aí tem algumas coisas de como seria aquele código rodando em produção ou em staging, que seria um ambiente de homologação. E aí aqui a gente faz algumas coisas interessantes, né? A gente trabalha com Docker, a gente também roda testes, e a gente roda teste, e aí depende muito do contexto, né? Quando a gente está trabalhando com aplicações que são front-end, a gente geralmente sobe isso para um S3, né? Então, se é aqui uma aplicação, sei lá, front-end, eu vou jogar isso para um S3. E se for uma aplicação back-end, ela já sobe um pod dentro de um Kubernetes. Então, o que acontece? A gente cria, na verdade, a gente joga o resultado do artefato desse build já em ambientes muito próximos do que seria o ambiente de staging, por exemplo, né? Que já seria o ambiente de homologação, né? Então, só para entender um pouquinho aqui, né? O que é legal quando você está construindo uma pipeline
e você tem várias segmentações, né? Vários stages, várias etapas. É que seja o mais próximo possível os ambientes, né? Então, meu ambiente dev, stage e o prod, eles têm que ter basicamente as mesmas configurações. Então, obviamente, né? Não é legal que você use o mesmo banco de dados para dev e para staging, o mesmo para produção também, né? Porque você vai estar misturando dados de teste com dados que já são reais de clientes ali, né? E a gente tem até que se atentar a outras coisas, como, por exemplo, a LGPD, né? Que tem dados que nem se devem guardar, né? Tem dados que você usa ali como transação na hora e depois eles têm que ser destruídos. Mas, para dados de teste, né, não é legal que você fique misturando esses recursos, né, essas informações. Então, o que seria interessante? Você ter, de fato, peraí que... Ué, tá pequeno? Jesus amado. Então, seria interessante, de fato, você ter esses ambientes o mais próximos possíveis. Então, o que vai mudar talvez seja o endpoint de um banco, ou então uma variável de ambiente que vai, ao invés de ser setada staging, vai ser setada produção, um valor específico, assim, só para você não convergir tudo num lugar só e acabar gerando confusão. Mas é importante que você sempre utilize a mesma infraestrutura. Então, por exemplo, se em Dev e Staging eu estou usando um banco de dados Postgres na versão 11.10, é interessante que em produção eu também use um banco de dados Postgres na versão 11.10, justamente para que quando eu suba, eu não tenha nenhuma surpresa, porque esse é o grande problema, né? Inclusive, o Fernando Eich, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão do tempo de reação, sobre blameless e também sobre você reagir antes do cliente ou antes do seu time de suporte, né? Então, por exemplo, deixa eu ver, botar em tela cheia? É que eu não sei como é que bota em tela cheia aqui. Ai, gente, deixa assim, senão eu vou me atrapalhar, beleza? Tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso, deixa assim. Ah, tá, beleza. Bom, então, o que a gente faz, tá? Não, gente, tá ótimo, senão eu vou me atrapalhar. Então, o que a gente faz? A ideia é que você tenha um tempo de reação menor, beleza? Então, o que não é legal é que, além de você ter uma surpresa em produção, essa surpresa ela seja descoberta pelo seu cliente ou então pelo seu suporte antes de você. Existem empresas, né, que elas dividem o DevOps entre NOC e o SRE, né? O SRE seria o escovador de bit, né? Aquela pessoa que está ali buscando melhorias dentro da infraestrutura. Enquanto, por exemplo, o NOC, ele é aquela pessoa que ele vê o monitoramento, ele atende, ele é um suportezão mesmo, e o que ele não consegue resolver de mais crítico, de mais denso dentro do código, dentro da infra, ele vai passar para trás, que é quem? É o SRE. O que ele não consegue mais tancar, ele passa geralmente para o SRE. Mas existem empresas, como é o nosso caso, que a gente não faz tudo assim, entendeu? Então, isso pode acabar acontecendo. Mas o ideal, e o que a gente costuma fazer a gente sempre que vai rodar o passo a passo, né, independentemente do step que for, a gente vai rodar os testes. E o resultado desse artefato, né, o resultado do build, né, que vai gerar esse artefato, ele vai cuspir para um dos nossos lugares, dependendo do tipo de aplicação que é. Se é front, um S3, se é back, um Kubernetes. E sempre já com a infra muito similar. E aí, quando a gente está falando sobre isso, né, a gente... Viu o que eu falei? Eu já me atrapalhei já. A gente acaba entrando em algumas questões sobre CI, CD e CD, né? Que a gente fala sobre Continuous Delivery e Continuous Deployment. Que seria basicamente o que, né, nesse caso? Isso, inclusive, é uma questão que cai muito em processo seletivo de SRE, e às vezes eu percebo que a galera não sabe muito bem responder. Não existe uma resposta certa para isso, saca? Não existe algo definitivo.
Vai muito do que você trabalha, vai muito também do jeito que você vai responder essa pergunta. Mas para facilitar, porque eu acho que cada um responde de uma forma e isso às vezes fica um pouco confuso, a gente costuma, pelo menos dentro da Descomplica, dar como uma resposta interessante dentro do nosso processo seletivo, que o CI, ele é do push ao merge, né? Então, a entrega integrada, né? O Continuous Integration. Então, o que seria isso? Desde o momento em que o dev ele consegue dar um push, né, ele faz um commit para aquele repositório, isso tudo está integrado, tudo está automatizado. Então, ele consegue buildar automaticamente, ele consegue gerar os testes automaticamente e também, assim que um pull request é aprovado, ele consegue dar merge e aquele processo ele é encerrado. Então, ele já consegue, por exemplo, trigar outras pipelines ou trigar outros processos. Por exemplo, se eu tenho aqui, né, um ambiente que ele está em dev e aí ele fez um PR. E aí esse PR, os devs acharam que esse PR, né, as pessoas desenvolvedoras acharam que esse PR, ele tá aprovado, ele tá ok. Então, quando eu mergear esse cara aqui, né, quando ele ficar roxinho lá no meu GitHub, ele já vai trigar automaticamente meu ambiente staging, que seria o quê? São as mesmas informações, né? Então, esse cenário, ele vai se repetir. Eu, de novo, vou ter uma pipeline que vai rodar os testes e tal, dentro daquele main, né? Daquele conceito daquela branch que ela caiu no main, né, ela foi mergeada, mas eu já vou ter um ambiente de homologação. Então, aqui, se eu tinha uma URL que é tipo, sei lá, eu tenho uma URL dev.descomplica.io, aqui eu já vou ter uma de staging, que geralmente eu não vou passar só para os devs, não é só de conhecimento do dev, isso é uma informação que também cai para os stakeholders. Então, se eu quiser mandar para o meu PO, para a minha PO, para a minha pessoa PO, se eu quiser mandar para outras pessoas para haver uma homologação, né, para haver uma validação daquele conteúdo, eu posso estar passando isso também. E, lembrando, isso também, de novo, entra nessa lógica no nosso conceito, né, de se é front vai para um lugar, se é back-end vai para o outro. E também sobre os mesmos ambientes. E a gente faz essa distinção através de namespaces, ou então de links, né? No caso do S3, você gera links, e no caso do Kubernetes, são namespaces, né? Então, ao invés de eu baixar, né, de eu subir um pod no namespace dev, eu vou subir agora um pod no namespace, um deployment, né, no caso, que vão gerar os pods no namespace de staging agora, né, que seria que vai subir essa URL de homologação, etc. Além disso, tá? Aí a gente vai entrar num outro conceito, né? Que seria o continuous delivery, né? Que isso cria um ambiente entregável, né? Então, depois que vai para o merge, né? Depois que a pessoa mergeia isso cria um ambiente, que eu posso testar, que eu posso brincar. Se é um endpoint, eu posso fazer requisições para esse endpoint. Se é uma landing page, eu posso acessar, eu posso brincar com os links. E isso cria para mim de uma forma automática, porque quando a gente está falando de DevOps, a gente está falando em automatizar e otimizar, né? A gente, sempre que me perguntam o que é DevOps, eu acho que essas são as duas palavras-chave, né? Então, isso é exatamente o que eu estou falando aqui. Então, a partir do momento em que eu faço um merge ou que eu faço um push, além de ele integrar automaticamente no conceito de que ele já roda os testes para mim, ele já cria um ambiente isolado, ele também vai criar para mim um ambiente que eu possa testar, um ambiente que eu possa acessar um link, um ambiente que eu possa, aqui no caso do Kubernetes, acessar um pod, ver os logs, se esse pod tem um ingress, né, ele tem um endpoint ali que eu posso acessar, eu posso consultar esse endpoint, eu posso ver esse health check, então são algumas coisas assim que eu posso dar uma olhada. Então, esse ambiente é entregável? Sim, ele é entregável, então eu estou dentro de tudo aquilo que a gente cansa de falar de DevOps, que é a questão do continuous integration e do delivery e do deployment. Que aí, falando um pouquinho sobre deployment, né, que é diferente do delivery, né? O delivery isso cria um ambiente entregável, então que eu posso testar, que eu posso brincar, mas deploy, o que é o deploy? O deploy é o que está em produção, entendeu? Então, isso aqui tudo, eu preciso, porque nem sempre, isso é uma coisa bem interessante de falar para vocês,
nem sempre um continuous delivery vai ser um continuous deployment, né? Então, você pode ter momentos em que, para que isso caia em produção, eu vou ter que mexer naquilo manualmente, eu vou ter que ir lá na pipeline, tipo, olha, vou lançar uma nova versão aqui, ó, vou dar o play aqui da versão em produção. E isso, para a gente, por exemplo, não existe. A gente pode fazer isso se a gente quiser, lançamentos manuais, mas nós temos o conceito de continuous deploy, que seria o quê? A partir que eu faço uma release daquele código dentro do meu GitHub, já se atinge, já se triga, né, uma pipeline me dizendo, olha, soltou uma release, então eu entendo que esse código ele deve ir para produção. Então, e todo esse trabalho ele é automático. Então, eu tenho um continuous integration, continuous deployment. E aí a gente cai numa outra questão interessante. E por que eu estou falando tudo isso? Porque para você saber a diferença dos seus ambientes, é interessante que você tenha noção dessas coisas. Então, você vai... Eu estou lendo as mensagens do Going to Senior, estou dando risada. Se eu estiver muito rápido, vocês me avisem, tá? Por favor. É interessante que você tenha noção sobre esses tipos de trabalho com features, né? Fala um pouquinho sobre Git Flow, Feature Branch, Feature Toggle. Lá na Descomplica, a gente trabalha mais com Feature Branch, né? Então, a partir da main, a main seria o nosso tronco, né? E a partir da main, a gente vai criando branches de acordo com os cards e as necessidades de feature, de correção de bug, etc. O Git Flow seria aquela mais basicona, né? Main dev, main dev, main dev, né? E o Feature Toggle seria uma mesma base de código, em que todo mundo trabalha junto, mas você vai ligando e desligando de acordo com um painel ali que gerencia um liga-desliga mesmo. Todo mundo todas as features estão naquele código, mas você tem um painel que administra quais irão aparecer ou não para o cliente. Então, é isso que vai te ajudar a determinar quais vão ser as diferenças, com que você vai trabalhar, se você vai ter esse CI/CD e se vai ter os 2 CDs, etc. E aí, como é que a gente trabalha com isso, né? Então, a gente tem esse ambiente dev, que eu já expliquei, tem um ambiente de staging, que após mergear, ele já vai copiar esses artefatos e rodar novamente uma pipeline para esse código mergeado, para testar se esse código mergeado na main, dessa branch, né, ele faz sentido, ele não quebrou nada, ele vai copiar esse artefato e jogar para esse ambiente de homologação, que seria uma URL tipo staging, descomplica, sei lá, e aí beleza. Aí tudo isso está pronto, já está na main. Mas agora eu quero lançar isso de fato, eu quero que o cliente veja isso. E aí a gente tem o ambiente de produção, que aí quando a gente vai fazer um lançamento para produção, é a mesma coisa. A gente faz um release, esse release vai fazer os testes, vai rodar em Docker, vai fazer lint. Eu acho muito importante falar isso, né? Evidenciar testes. Tem a pipeline, é interessantíssimo. Para mim, é obrigatório que ela tenha testes. Então, inclusive, nós trabalhamos com o conceito de code coverage, que, para quem não sabe, o código ele tem que ter um mínimo possível de testes, né? Uma cobertura de testes, a gente trabalha geralmente com 80%. E quando é menos do que isso, geralmente tem sempre um dev para reclamar. Não pode ser menos? Não. A ideia é que você escreva mais testes para que a sua cobertura de testes ela seja maior, entendeu? Então, o que acontece? Também aí em produção não vai ser PRD ponto, né? Pode até ser um link assim, mas aí você vai ter um desk.descomplica.com.br, por exemplo. A gente está falando de um projeto que trabalha na landing page principal, por exemplo, né? Então, tudo isso, todas as etapas vão rodar teste, o resultado desse teste, dos artefatos, do build do Docker, do lint,
Alguns projetos trabalham com o conceito de migrations, né? Então a gente sobe banco, testa para ver se o banco vai aceitar, se não vai quebrar nada. Às vezes, por exemplo, né, tem um código que aí sobe uma feature, e aí uma tabela nova, e aí tem migration, tem que ver se isso não vai quebrar, etc. Então, a gente sempre vai rodar esses testes. E aí a gente tem pipelines que fazem tanto esse trabalho de validar essas informações de Docker, de teste, quanto, por exemplo, a gente trabalha o Spinnaker para subir o back-end no Kubernetes. Então, você pode, inclusive, atribuir responsabilidades às pipelines. Você pode trabalhar com o conceito de multi-pipelines, né? Então, cada uma vai ter uma responsabilidade. Então, acho que é muito importante você ter ambientes iguais, mas que esses ambientes sejam testados de forma isolada. E eu acho que nisso o Docker, ele auxilia bastante. E aí, eu não sei muito bem como é que eu tô de tempo. Eu acho que meu tempo já tá zerado. A outra dica que eu dou manual. Eu acho que a gente tem que fazer o possível para que as nossas pipelines elas sejam automatizadas, né? Então, os testes sejam rodados automaticamente, o lint, o Docker, ele já puxe, faça possivelmente um scan, como o Poseidon falou, que as imagens sejam gerenciadas por nós. No nosso caso, a gente tem as nossas próprias imagens que a gente gerencia dentro da AWS através de OECR, né? Então, é importante que esse ambiente ele seja auditável também, né? Eu tô falando isso porque a gente teve um ataque, sofreu um ataque recentemente, então nós tivemos que repensar toda a nossa forma de deployar, esconder chaves, fazer com que esse ambiente não seja de fácil acesso externo, entendeu? Então, tudo que o Poseidon falou também se aplica muito ao conceito de entrega, né? Ao conceito de pipeline, e a gente tem que tomar esse cuidado. Precisaria de testes em staging prod, mesmo sabendo que já passou pelos testes em dev? A gente acredita que sim, porque as variáveis, mesmo que o ambiente infra seja o mesmo, as variáveis podem mudar. Então, por exemplo, eu estou puxando em staging um banco de dados, mas em produção ele já é outro. Além disso, em staging, você está mergeando o código da branch Chiboquinha com a main. Então, a main agora ela tem um código muito maior, porque não é só o código da branch ali, ela tá com outros PRs junto, que também foram recém-mergeados. A gente sempre testa tudo, a gente prefere não trabalhar com riscos, ou então com o mínimo risco possível. E também em produção, a gente roda os testes novamente para, de novo, trabalhar com esse conceito de mínimo risco possível. Porque o dev também vai sempre modificando o código dele, então, tudo bem que toda vez que há um push, há uma rodada de Docker, de build, de lint, de teste. Mas a gente sempre gosta de rodar para dar uma garantia em cima da infraestrutura. Entendeu? Então é basicamente isso. Eu acho que esse é um assunto muito longo, não dá para falar em meia hora, mas eu acho que, espero que eu tenha conseguido passar algumas dicas, né? Então, ambiente de preferência o mais igual possível, para que você evite erros, que você rode testes, que esses artefatos eles possam ser testados, que o dev tenha acesso a isso, e também é importante que o dev tenha responsabilidade em cima desse ambiente, né? Então, que o SRE não vire o famoso babá de dev, né? Que a gente possa dar essas pipelines para o dev, para a pessoa dev, e que ela consiga ver esse código rodando, esse console log, né? E aí ela consiga também fazer a distinção do que é um erro de infra e o que é um erro do próprio código dela. Porque isso é DevOps, né? É você integrar o seu trabalho como infra com o trabalho do dev e que todo mundo saiba mais ou menos as suas responsabilidades e que todo mundo manje um pouquinho do trabalho do outro, né? Eu acho que isso é o mais interessante. Então, também o DevOps, né, o SRE, entender que ele também tem que saber de segurança, também tem que saber de QA, também tem que saber um pouquinho de código também, para que ele não faça nenhuma besteira do outro lado, porque isso é integração, né? Então, gente, acho que eu já falei demais já. É basicamente isso, tá? Eu não vou responder mais perguntas, porque senão eu acho que eu vou me estender muito. Qualquer dúvida, gente, tem os meus canais aqui, tá?
Tem meu e-mail, tem meu Insta, Punk do DevOps, Twitter, Punk do DevOps. A gente vai voltar com os vídeos a partir da semana que vem. YouTube, Twitch, as lives também a partir da semana que vem. Inclusive, vamos começar a fazer lives de teste dos conteúdos do meu curso com o Jefferson. Então, a partir da semana que vem, vamos começar a fazer lives de teste dos conteúdos do curso, que é de Stack DevOps. Então, fiquem ligados. punkdodevops.com para vocês marcarem mentorias, verem também sobre algumas questões, outras questões dos meus trabalhos, conteúdos também que eu já participei, lugares que eu palestrei, e o meu Telegram para outras dúvidas, se vocês quiserem tirar. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado e desculpem eu ter excedido, beleza? Foi sensacional demais, Camila. Mais uma vez você arrebentando demais. Parabéns, ajudando demais. Olha os comentários da galera. A galera curtindo muito. Eu vi muita gente falando assim, mano, pipeline sempre é uma zica pra mim, sempre é muita treta de eu entender e tudo mais. E você esclareceu isso pra galera. E eu já fico aqui, ó. Eu quero ser uma das pessoas que vou estar lá no chat do seu canal, certo? Que é Punk do DevOps, não é isso? Twitch.tv. Isso. Punk do DevOps. Porque eu quero ter essa aula aí no... Como que eu posso falar? Com full time, certo? Com tempo tranquilo para isso, não os 30 minutos aqui, porque eu sei que é correria e é tenso. Para 30 minutos é tenso, é um assunto bastante complexo. Camila, beijão, muito obrigado. Dá um beijão também naquele botafoguense aí, certo? É flamenguista, mano. Porra. Eu falo pra zoar. Pro vascaíno aí, tá ligado? Beleza. Eu vou mandar dá um beijão assim, no Renan aí também. Se cuidem. Valeuzão. Valeu demais, meu. É nóis, é nóis. Tchau, gente. Muito obrigada e acompanha os conteúdos do canal e do Jefferson, mano. Muita novidade por aí. Valeu e tchau, gente. Boa noite. Tchau. Sensacional. Tivemos aí a sensacional Camila Punk do DevOps.